Minha cara, minha nobre família brasileira. Nós temos muitos problemas no Brasil, mas o maior problema que o Brasil tem é a educação dos brasileiros, correto? O segundo maior problema é a saúde dos brasileiros. O que acontece? É uma coisa ligada à outra, pois quem tem educação sabe que tem que manter sua higiene. Correto? Quem tem saúde mantém a higiene. São coisas ligadas. O terceiro maior problema do Brasil é habitação para as pessoas. E o Brasil ainda tem um déficit de cerca de 6 milhões de unidades habitacionais. Então, a partir desse triângulo, o cidadão, ele tem toda a compreensão do que é o trabalho, ele tem compreensão de o que é educação e educado ele está, ele consegue compreender as coisas para não ser enganado como foi enganado durante quase 400 anos, correto? E a terceira coisa é você ter o refúgio necessário para você dormir e acordar num lugar para chamar de seu. Ora, partindo desse princípio, aí você vem com as outras nuances que vão melhorar uma sociedade. O Brasil, ele tem uma inversão de valores gigantesca, porque ele é provocado exatamente pelas classes melhores favorecidas que exploraram esses mais pobres desse país por cerca de 380 anos. E quando eu digo exploraram, é porque exploraram no sentido amplo mesmo. Toda pessoa que tem uma pele branca tem uma dívida impagável com aqueles que têm a pele parda, se parda for cor, e negra. Por que eu digo isso? Preste atenção comigo, para poder falar de uma senhora aqui muito simpática, branca, e que é totalmente equivocada, chegando a transparecer para pessoas que têm um entendimento como eu tenho na vida, que ela é uma tola. Se ela realmente estiver dizendo isso com o que ela formou na cabeça, a intelectualidade que ela tem. Mas pode ser o contrário, ela pode ser também um agente da perversidade. E eu digo isso pelo seguinte, eu aprendi uma coisa, eu não me lembro quem foi que me ensinou, que me disse: Paulo, o capeta nunca teve chifre, o capeta nunca fez careta, o capeta não é feio, o capeta não tem rabo. Falei: onde é que você quer chegar com isso? Ele disse: não, porque o capeta é bonito. O capeta, ele aparece de paletó e gravata, arrumado, e ele lhe convence por isso. Primeiro ele lhe enche de elogios até lhe conquistar. Você imagine, eu tenho uma chateação danada porque eu não lembrar a pessoa que me falou isso. Você já pensou se você está numa festa, está num local e chega uma figura, uma criatura de chifre, com os dentes gigantescos, feio pra caramba, e com rabo? Você vai fugir. É exatamente o contrário. O capeta é dócil. Ele é como um que a gente chama, que eu gosto de chamar de sociopata, e os psicólogos e psicanalistas dizem que eu erro nisso, mas eu vou continuar chamando de sociopata mesmo, porque eu aprendi assim. Que é aquele cidadão que parece bem para você, e ele está cheio de maldade, que ele tem a maldade no coração dele, na concepção de vida que ele tem, e ele faz o mal. Então, por que o Brasil foi enganado, o povo brasileiro foi enganado tanto tempo? Exatamente porque existem pessoas que estão sempre preparadas para lhe enganar, povo brasileiro. Eu vou fazer esse vídeo aqui baseado no que essa senhora fala, vocês vão ver ela falando daqui a pouco, para que os senhores entendam até onde vai o grau da maldade humana. Porque vamos raciocinar aqui. Preste atenção. O Brasil foi descoberto em 1500, né?
Diante disso, era uma imensidão de terra e mar que a coroa portuguesa não sabia direito o que ela poderia fazer com esse Brasil enorme. Aí o que é que ela fez? Ela colocou aqui no Brasil pessoas nobres da coroa portuguesa e também pessoas que tinham problemas na justiça em Portugal. Correto? Todos esses aqui tiveram vantagens. Por isso que o país enorme do jeito que era, ele teve algumas invasões de outras nações na época, ou países, sei lá como é que podia chamar, reinados. A Holanda, a França, parte da Espanha chegou a trabalhar ali muito tempo no território onde hoje é o Uruguai, que pertencia ao Brasil, até que chegou um momento que a igreja dividiu esse pedaço de terra da América Nova, chamada América do Sul, em um tal de Tratado de Tordesilhas, e isso foi antes da descoberta do Brasil, né? E aí ficou Portugal com esse lado que é o Brasil até o Uruguai, que era Brasil no passado, e a outra parte ficou com a Espanha. Então você já viu que foi uma divisão de lotes. Cabia a cada um deles explorar através de quem? Daqueles povos que eram apanhados na África para serem escravizados no Brasil e na América do Sul, e também os nativos daquele lugar. Consegue entender que por que é importante você buscar o crepúsculo da história? Né? Mostrar direitinho como é que as coisas acontecem, para não falar bobagem como essa senhora simpática fala, mas ela é horrorosa por dentro, carcomida, horrível. Então, a partir desse momento, era impossível para a coroa portuguesa administrar um país desse tamanho. Era muita terra, quase 9 milhões de quilômetros quadrados de terra. Então, o que aconteceu? Começou no Brasil uma tal de capitanias hereditárias, onde as terras eram doadas a algumas pessoas com a obrigação de cuidarem daquela terra e fazer o progresso, lastreado na escravidão do índio e daqueles que vinham da África como escravos. Correto? Então, só aí você já viu que começa o trabalho gratuito que sustentava a riqueza da época, e a coroa gostava disso, né? E o cidadão que estava dando seu sangue, seu suor e sua lágrima, nada recebia. Logo, você estava criando duas classes no Brasil. Uma classe que tinha o que comer, o que beber, e o direito à festa, o direito ao batismo, o direito a tudo isso, e o outro que não tinha direito a absolutamente nada. O único direito que tinha era a vida, mas sempre levando uma chicotada nas costas por qualquer coisa, e sendo mortos, às vezes, sem nenhum motivo. Isso é absoluta verdade. Mais adiante, você foi melhorando essa situação, em tese, eu estou falando do aspecto econômico, e aí você começou a plantar. Quer dizer, você que eu falo, o escravo plantava e o rico colhia. Até nós chegarmos à história do café. Porque o Brasil era um país pobre e ele tinha só café para poder vender para o mundo. Só que esse cafezal, ele foi plantado pelos negros, pelos pardos e pelos índios. Não tem uma mão branca plantando um pé de café, você não consegue encontrar uma pintura ou uma fotografia. E o Brasil foi andando esse tempo todo. Aquela divisão terrível de classes. Cerca de 12 milhões de escravos entraram no Brasil no período do reinado de Portugal. 12 milhões. Essa população é maior que a população de muitos países daqui da América do Sul. E uma população tão grande que só pode ser comparada à população hoje do estado da Bahia, que tem 15 milhões. Os outros estados, fora São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, têm uma população menor do que esses 12 milhões. Então, como é que um país que tem 12 milhões de empregados, sem que eles recebam qualquer centavo, fica pobre? Isso aí já é uma resposta a um pensamento que você, estando aí me vendo através desse vídeo e me dá o prazer disso,
Eu aproveito para pedir a você que se inscreva no nosso canal, dê o joinha, que me ajuda. Quando você dá o joinha, o YouTube entende que pode mandar o vídeo para 5 pessoas. Se você comentar, melhora mais ainda, que demonstra que você tem interesse no assunto e outras pessoas também podem ter. Só através disso a gente pode melhorar aqui. Como eu disse, nós estávamos com 7.092 inscritos já há algum tempo, e eu só posso conseguir inscrito pedindo a você, e nós perdemos 5 inscritos. Nós recuperamos 4, né? Estamos precisando de 1 inscrito para poder voltar aos 7.092. E eu volto a dizer, o YouTube ele só cuida melhor do canal quando o canal atinge 10.000 inscritos, então estou muito longe. Mas se você começar a se inscrever, a indicar para um amigo, para uma amiga, eu vou conseguir. Nós vamos conseguir. Então, voltando aqui ao ponto central do assunto. Olha, a coisa era tão grave que teve um português que veio no Brasil junto com um dos governadores do Brasil na época, governador geral, e esse cidadão ganhou uma faixa de terra que compreendia da Bahia até o Maranhão. Era exatamente o cidadão chamado Garcia Dávila, um dos escravistas mais temidos da época, um homem de uma crueldade imensa que, se tiver inferno, ele não para de torrar. Para você ver o escândalo que era. Bom, então, no Nordeste do Brasil, houve o cultivo da cana-de-açúcar e do gado. Isso dava sustentação às famílias ricas do Nordeste brasileiro. Já no Sudeste, você tinha o café, inclusive o café no Rio de Janeiro. Está entendendo? Bom, diante de tudo isso, vamos imaginar que alguma evolução aconteceu na regência de Dom Pedro I e Dom Pedro II, e aí o Brasil foi tendo outros ares, outro tipo de produção, mas sempre tendo o escravo. Não existia pagamento a ninguém que fosse negro ou pardo no Brasil até 1900. Não existia isso, gente. Então aquela gama de pessoas se espalharam por esse país inteiro e não ganhavam nada para viver. Então jamais poderiam construir qualquer coisa, porque ele não tinha casa, ele não tinha escola, né? Ele não tinha fazenda. Como é que ele ia plantar onde? Quem daria para ele plantar? O que é que fazia o negro, além de trabalhar gratuitamente? Então, essa classe branca, né, de gente sem vergonha, sem amor ao próximo, que tratava o negro como animal ruim. Porque o que faziam com os negros no Brasil não era coisa que se fazia nem com animal feroz. E com isso, a pessoa vem dizer que o país é pobre e que a culpa é do povo pobre? Não, você não tinha oportunidade de nada. Nem salário você tinha, nem direito você tinha. E eu já falei aqui em outro vídeo que houve um período no Brasil que foi dado ao negro, quando ele ganhava dinheiro fora da fazenda, fazendo serviços e vendendo na vila, na sede das cidades daquela época. Ela fazia, por exemplo, artesanato, fazia, por exemplo, comida gostosa para vender, porque o que o negro aprendeu, a negra aprendeu foi fazer isso, comida boa e cestos e arte no geral. Aí aquele que ela vendia, o que ele vendia, tem fotografias aí de negros vendendo cesto ainda no século XIX, século XVIII no Brasil. Naquilo ali, o patrão dela, ou dele, ficava com a metade do dinheiro e a outra metade, o negro ou a negra, ficavam com uma pequena quantidade ali, talvez, para comprar um biscoito, não tinha picolé naquele tempo, uma rapadura. Aí o restante ele colocava uma caderneta de poupança.
Olha o que eu falo para colocar o vídeo dessa mulher horrorosa. Eu falo horrorosa politicamente, horrorosa como pessoa, porque ela é simpática. Bom, colocaram na Caixa Econômica Federal, que já existia, né? Tanto o Banco do Brasil como Caixa Econômica existem antes da República. Aí você colocava lá a caderneta de poupança. Só que o negro tinha o dinheiro, mas ele só poderia movimentar a caderneta de poupança com autorização do dono. E aí, meus amigos, veio a abolição da escravatura. Os brancos perderam o direito de escravizar o negro, mas não perderam o direito de administrar, junto com o negro, a conta sua na Caixa Econômica. E hoje, o que se descobre? 300 mil cadernetas de poupança abertas no Brasil afora e ninguém pegou o dinheiro. Porque virou a república, mas o negro continuou desgraçado. Ele continuou sem escola, ele continuou sem saúde, ele continuou sem terra e sem pelo menos a garantia da comida, porque ele não podia trabalhar. Foi isso que aconteceu no Brasil em 1900. Algumas revoltas aconteceram no Brasil, mas o negro servia para morrer, para ir para frente da batalha. E quando a República se instalou, a República ficou com medo dos negros. E aí tiraram dos negros, que é a escola, o direito ao voto, foi colocado voto no Brasil, mas o preto não votava. Por que não votava? Porque na primeira Constituição do Brasil, de 1891, dizia que teria direito a voto aquele que não fosse analfabeto. Ora, nós tínhamos no Brasil cerca de 75% da população analfabeta, se não fosse mais do que isso. Evidentemente que o conglomerado negro era 100% disso, então não tinha direito nem a voto. O negro servia para a Marinha Brasileira, naquele tempo não tinha Força Aérea, era Exército e Marinha, a Marinha sempre mais importante, porque é que controlava os navios. E o negro servia para fazer o serviço pesado e apanhar de chibata. Houve até, para quem não sabe, a famosa revolta da chibata, porque os castigos aplicados aos marinheiros era carnal, notadamente aos marinheiros negros. Bom, vamos nessa cronologia para mostrar a você, e agora eu vou soltar o vídeo da moça, são 17h46, para vocês entenderem o que eu estou falando e depois eu complemento aqui a fala dessa senhora. De modo, meus caros, que isso é uma realidade, isso não é fantasia. É quem não conhece a história, não sabe que a história tem que ser contada para que ela não se repita. Até porque, como se sabe, e quem disse isso não fui eu, que a história se repete 2 vezes, alguém disse isso, uma vez como tragédia e outra vez como farsa. Mas eu não quero entrar nesse ponto. Eu quero dizer que se você não disser o que aconteceu, esse fato, essa história vai se repetir e eu acredito que sempre vai se repetir pior do que foi antes. Quem tem um pouco de compreensão vai entender direito o que eu estou falando aqui. Quem não tem paciência aí é questão da formação craniana de cada um, né? Então eu vou mostrar aqui o que essa mulher fala. Você vai ver comigo aqui o que diz a pessoa branca acostumada a ser descendente de quem dominava os escravos e com isso, evidentemente, constituiu sua riqueza e aí acha que deve falar daquele que nada tem e que só tem a sua força de operário para trabalhar, seja no campo ou seja na cidade, seja na indústria ou seja na agricultura. É tudo a força das pessoas mais pobres. Então, quem sustenta o Brasil é o trabalhador do Brasil. As famílias mais abastadas do Brasil vivem de renda. Qualquer sinal de 1 centavo de prejuízo, ele desconta no trabalhador. É histórico isso, gente. É a vida inteira. Nossa sociedade, chamada alta sociedade, ela é porca,
ela é imunda. Claro que tem exceções, mas ela vive da exploração do outro. Ela não reconhece o valor do trabalho de ninguém. Ela acha, evidentemente, que a escravidão no Brasil não passou. E você não dá mais chibatada no negro, mas você o condena a viver nas condições mais precárias que seja possível. Mas vamos então, eu vou mostrar para vocês aqui o que diz essa senhora, que apesar da simpatia, é uma pessoa que, notadamente, ela não tem... Deixa eu só puxar aqui, porque eu erro aqui. Veja bem. O grande problema do Brasil são as narrativas. Nós somos um país pobre. Enquanto a gente não tiver um governo que assuma a nossa pobreza e que tente transformar a pobreza em prosperidade, a única forma que você tem de transformar pobreza em prosperidade é trabalho. Então você tem um país com partidos trabalhadores incentivando as pessoas a não trabalhar. Então, como que nós vamos reverter uma realidade e essa herança histórica de um cara chamado Getúlio Vargas, que acabou com o Brasil no século passado e deixou um neto chamado... Veja que eu falei com você antes, eu interrompi aqui para comentar o vídeo dela. Olha o que você pode tirar da demonstração do que ela fala. Ela é ignorante ou ela é uma pessoa de mentalidade canalha? Olha o que essa mulher falou. O país só pode ficar rico, ele é pobre, com trabalho. Mas com o trabalho de quem, cara pálida? Olha o que ela diz. Com o trabalho de quem que o Brasil fica rico? É o trabalho do pobre ou o trabalho da senhora? Veja que eu digo a você, que eu não sei se ela é ignorante ou se ela é perversa, né? Eu acredito que pela argola que ela está usando, ela é perversa. Porque depois eu vou dizer de onde é que ela deve ser descendente, para lhe mostrar que ela é perversa, malvada. Não é patriota, não entende de comunidade, não entende de república. Ela acha que tem que ser desse jeito. Então veja só, quem trabalha no Brasil são ou não os descendentes dos negros e pardos da história que eu contei? Eu digo assim, que bate o braço para levantar o andame, para fazer os prédios, para fazer as plantações, para operar as máquinas que recolhem a produção, que carrega o saco de milho de 60 quilos nas costas para poder servir de semente para espalhar para o Brasil inteiro, que carrega as caixas mais pesadas, que ficavam no passado embaixo de caminhão, arriscando a vida, suspendendo às vezes com uns morões. Hoje você já tem uns equipamentos melhores, mas era assim. Quantas e quantas pessoas você sabe que foram mortas exatamente porque consertavam carros, tratores, ficando embaixo desses equipamentos? Então, o que ela diz? Claro que você só cresce com trabalho, mas tem que ser trabalho de todo mundo. Não trabalho escravo. E por que eu digo trabalho escravo? Você pode observar que existem algumas famílias que são bilionárias no Brasil. Por que elas não pegam o dinheiro que aplicam nos bancos do Brasil apenas para viver do rendimento? Ou aplicam fora do país, dando àquele país a condição de se desenvolver contra o nosso país? Eles não estão trabalhando, porque aquele fruto daquilo que ele ganhou foi em cima do trabalho do pobre. Por que ela não paga bem os empregados? Por que ela não criou a condição de que os empregados, o proletariado brasileiro, tivessem uma vida decente? Nunca foi preocupação dessa elite canalha do Brasil. E eu digo isso com propriedade, gente. Agora, o que eu digo a você? Ao que ela começou, gente. Ela resolveu atacar um homem que eu tenho restrições sob o ponto de vista humano, que é o presidente Getúlio Vargas. Agora, você imagine um país onde
você traz italianos, japoneses, né, alemães, espanhóis e trazem para o Brasil e fazem contrato de trabalho do mesmo momento que você tem aquela comunidade negra recém-libertada da escravidão, e com esses você não faz contrato algum. Você traz da Europa pessoas pobres e a essas pessoas você entrega as terras do Brasil para que elas trabalhem através do contrato. De certa forma, mais cedo ou mais tarde, elas se tornariam donas. E foi assim que aconteceu. Aquele operário mais qualificado para a indústria se concentrou no estado do São Paulo. Alguns pequenos no Rio de Janeiro, uma pontinha de Minas Gerais. Ponto. Aqueles pobres, ignorantes, analfabetos, receberam, como eram agricultores, como eu falei, da Ucrânia, da Alemanha, da Itália e tal, foram concentrados onde? Em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Lá eles receberam aquelas terras que foram cultivadas por 400 anos pelos negros. Eles receberam de forma graciosa. E ali eles começaram a se desenvolver. E aí os descendentes dessa raça, desculpa falar raça, eu quis dizer o seguinte, aqui na Bahia, quando a gente fala raça, é para poder criticar. Dessa gente ruim, se acha elite. Nenhum avô, nem pai desse povo sabia ler e escrever nada. Aí eles se concentraram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no plantio de uva, de café e tal. E por ali foram ficando ricos. Bom, então, onde é que foi parar o dinheiro? Aquela mão de obra dos 12 milhões de escravos que vieram para o Brasil, não sei quantos tinham em 1900, essas pessoas ficaram sem absolutamente nada. Como que essas pessoas poderiam progredir se elas não tinham nada do mesmo jeito? E o seu trabalho não podia ser feito no contrato? Contrato escrito, registrado, só se podia fazer com o europeu? Para você ver que é uma gente sem vergonha na cara. Bom, Getúlio Vargas, naquele período a eleição no Brasil era complicada. Dr. Rui Barbosa, que é referência para qualquer um que tenha estudado direito e jornalismo no Brasil, sabe que Rui era os dois. Rui era advogado e, por consequência dessa profissão de ser advogado, também era jornalista. Rui, ele simplesmente contou uma história sobre uma eleição em Vitória da Conquista, que o meu querido Rui Medeiros colocou isso num artigo importante, onde Rui, eu não sei como ele soube, antes dos votos serem contados para o governador, já se sabia o resultado de um distrito chamado de Coquinhos, que era aqui de Anagé, e Anagé naquele tempo pertencia à Vitória da Conquista, como também o povoado Laje do Gavião. Então você vê que sempre tinha uma treita, e essa treita era tão grande que um grande líder político dessa cidade, de Vitória da Conquista, chamado Gerson Guzmão Salles, ele dizia: quem ganha a eleição é pé ligeiro. Aí você dá N interpretações do que pé ligeiro é esse que ele fala, correto? Mas o pé ligeiro era para assumir o voto. Não era pé, devia ser mão, né? Mas ele colocou desse jeito. Então, essas pessoas continuavam pagando ao negro por hora, mas dinheiro pouco. Porque se tivessem a vergonha na cara, tinham liberado as cadernetas de poupança dos negros na Caixa Econômica. Nunca fizeram isso. Então, como eu disse, o negro ia para onde? Para a Marinha. Aí, claro, o Brasil entrou no trabalho das ferrovias muito antes de 1900, ainda no Império. Quem fez as ferrovias no Brasil? A pele negra. Naquele tempo, o ferro era colocado, você botava fogo para ajustar.
É simples, você pode, para quem é da Bahia, eu dou um exemplo aqui. Você pode ir a Iramaia, a Itaitê, a Rio do Antônio, né? Aí você vai encontrar as estradas de ferro na Bahia e você vai ver a concentração de famílias negras que ali tem e vai observar o progresso financeiro daquelas famílias naquelas cidades, por ali ficaram. Eu estive na cidade de Iramaia, meus caros e minhas caras, no ano de 1978. Fiquei um mês lá. E a estrada de ferro passava dentro da cidade. Aí eu vi alguns trens que passavam, trens de passageiro, que transportavam a pobreza do Brasil. Pessoas com a condição mínima de dinheiro, de dignidade, utilizavam aqueles trens horrorosos já no fim das ferrovias. Então, quem fez a agricultura no Brasil foi o negro. Quem fez as ferrovias foi o negro. Quem fez as grandes construções de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Paraná, eu dizer assim para não implicar só Curitiba, foram os negros. Quem caiu dos andaimes foram os negros, não tinha branco caindo de lá não. Toda a mão de obra pesada foi feita pelo negro. Aí vem uma senhora dessa, com essa cara de bolacha, dizer o que ela está falando. Mas eu vou colocar o restante da fala dessa pessoa terrível. E antes disso, eu quero dizer o seguinte, provavelmente ela é descendente ou de alemão, ou de italiano, ou de ucraniano, ou de polonês e até de judeu, pode ser. Porque você observa, eu duvido que um descendente dessa mulher subiu no andaime, colocou um dormente na estrada de ferro, carregou uma mula ou colocou um saco de milho nas costas para colocar em cima de um caminhão. Vamos lá. Lula. Então, o Getúlio Vargas e o Lula criaram a cultura de que o Estado é o pai, é a mãe, é tudo. Só que as pessoas não têm educação para entender que quem financia o Estado é quem trabalha. E se você não trabalhar, quem é que vai pagar a máquina? Uma máquina inoperante. Exatamente o que ela falou, só que ela esquece o objeto direto da frase. Olha só. Quem sustenta a máquina é quem trabalha, não é? Ou será que ela entende que quem trabalha é só quem gerencia o negócio? Eu quero saber o seguinte, se o cidadão pobre não dirigiu o ônibus, você tem ônibus? Se o cidadão pobre não fizer a reposição dos produtos no supermercado, você tem o supermercado aberto com produto? Se o cidadão negro pobre não matar o boi, como era no passado, você tinha carne? Se o cidadão pobre que trabalhou para plantar para ele, ela inclusive, ora, quem trabalha, quem está sustentando a máquina é quem está fazendo isso, porque o cidadão que é dono da terra ou que está gerenciando de alguma forma, ele está usufruindo desse trabalho, fazendo um capital e dizendo que ele sustenta a máquina. Só que como ela quer convencer alguns imbecis, e tem muito no Brasil, com todo respeito, mas chega 30% do brasileiro que pensa do jeito que ela pensa é imbecil, você retira a parte, o quinhão do governo, que é claro que o governo precisa desse dinheiro para poder fazer a administração. Então quem paga? Quem paga? Esse pessoal acha que quem é dono da empresa é que paga o imposto, mas isso é coisa de burro. Você sabe por quê? Porque o imposto no Brasil, ele é restrito ao consumo. Olha só, você compra essa camisa aqui, que eu comprei na loja ali. Quando eu pago essa camisa, vamos imaginar que ela tenha custado R$100. R$28, em média, é a parte que eu que comprei a camisa estou pagando.
Mas esse dinheiro não é de quem está me vendendo. Quem está me vendendo vai estar recebendo R$ 100 menos 28. Correto? Esse 28 vai para que o governo faça as transformações necessárias e mantenha a sociedade. Então quem pagou fui eu. Entendeu? Não foi o dono da loja. O dono da loja não pagou nada. O dono da loja ele só vai pagar quando ele comprar. Ou quando ele pagar qualquer serviço. Porque tanto faz você comprar o produto como o serviço. O dono da loja contratou umas pessoas para deixar a loja dele toda bonita. Ele vai pagar e vai simplesmente abater os 28% do governo ali. Então, de certa forma, é através da compra do serviço dele. Correto? Mas a pessoa que vai receber o pagamento, que é o trabalhador, é que está entregando diretamente o dinheiro ao governo, e não ele. Entenderam agora? Aí o que acontece? Diante disso, você administra. Mas ela, pelo que eu sinto, ela acha que quem paga os impostos é o dono da Casa Bahia, é o dono da Mesbla, é o dono do Banco Bamerindos, é o dono do Magazine Luiza. Não, são as pessoas que compraram nessas instituições, é que estão pagando o imposto. Mas aí o rico conta essa história para você porque você é besta, você acredita. Aí essa mulher vem atacar Getúlio Vargas, que cometeu seus erros, eu digo, no sentido da perseguição aos humanos. Mas foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores presidentes que o Brasil teve. E o Brasil teve grandes presidentes: Getúlio, Juscelino, Fernando Henrique e o maior de todos, que é o Lula. É bom citar, porque os outros presidentes do passado, antes de Getúlio, nós não temos como é que diga assim, uma condição de analisar, porque o Brasil era uma roça. O Brasil, gente, em 1964, tinha 65% de sua população analfabeta. Aí essa ignorante ou esperta diz o quê? Que precisava de educação, mas educação é pública. Mas a educação no Brasil sempre foi privada, em todos os sentidos, sempre foi particular e sempre foi privativa de alguns que podiam, os outros não podiam. E a escola era negada ao negro. A escola era negada à mulher. Votar no Brasil, a mulher conseguiu a libertação para votar em 1932, mas desde que o marido deixasse. Na verdade, essa cidadania plena da mulher foi conquistada em 1946. Então você vê que tipo de país dirigido pelos parentes dessa mulher. Era assim o Brasil. E toda vez que você tentava fazer uma transformação nesse país para que ele virasse realmente um país rico, porque em riquezas naturais o Brasil é muito rico. O problema são os nossos ricos que têm o poder de atrasar o Brasil. Porque eles não fazem nada a serviço da nação. Eles fazem somente as coisas através do lucro. Se isso não fosse verdade, não haveria as santas casas de misericórdia no país, os hospitais filantrópicos da União dos Espíritas, os colégios, tanto os colégios protestantes como os colégios espíritas e os colégios católicos, que aí existiam alguns homens e mulheres de bem que resolviam destinar um pouco do que ganhavam para poder favorecer os mais pobres. Mas a ideia de governo não, era sempre se ganhar muito aqueles ricos e governar para os ricos, nunca governar para os pobres. Se não fosse isso, meus caros e minhas caras, por que então, quando começou o governo Lula em 2003, se precisou de construir 14 milhões de casas para o povo? Não tinham condição de comprar?
Aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, são quase 20 mil unidades habitacionais. Aí vai dizer, no governo militar houve isso. Mais casas de material precário, desorganizado, sem ter nenhum tipo de condição de creche, de parque, de escola, de nada. Era só aquele amontoado de casa e você ia morar. Quem mora em Vitória da Conquista sabe disso. Vai olhar aqui, tem um negócio chamado Inocop 1, Inocop 2, que eram considerados de elite, pegava a classe média. Vai lá, você não encontra uma praça, você não encontra uma creche. Hoje, eu estou falando hoje. Do outro lado, eles faziam para os mais pobres os conjuntos habitacionais chamados URBs, BNH, URBs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você chegar, tem ruas que você não pode entrar com carro. Era assim. Hoje não. Hoje você constrói conjuntos habitacionais que são verdadeiras vilas, que dá para a pessoa ter creche, a pessoa tem quadra poliesportiva, a pessoa tem praças importantes, tem tudo. Uma verdadeira comunidade. Então, tudo isso é educação, correto? Porque tem a escola, começando pela creche. A partir do momento que você tem a escola, tem o que ela falou, nenhum país se desenvolve sem educação. A Coreia do Sul pagou uma fortuna de dinheiro para educar a sua população. Aqui no Brasil, durante muito tempo, o professor recebia jeton, que aquilo não era salário. Né? E a Coreia do Sul se desenvolveu desse jeito. Como é que a China se desenvolveu? A China, em 75, tinha gente que comia rato, gafanhoto, vivo. Não dá tempo de assar, não. Me lembro de um professor que eu tinha, chamado Antônio Nery Barbosa, que ele dizia: Brasil e China serão as potências dos anos 2000. A China é a potência, mas o Brasil é a 10ª potência. Está muito atrasado exatamente porque pessoas como essa mulher, que eu não sei o nome aí, mas eu não quero ofendê-la porque ela é mulher, não. Estou falando que o que ela está falando é asneira, é coisa de abestalhado. E o Brasil está atrás por quê? Pela classe rica. Porque a classe trabalhadora acorda 5 horas da manhã e vai trabalhar. E trabalha bem. Os serviços na cidade funcionam bem. O problema é a trava que você tem quando se trata da hegemonia dos milionários, que são donos das melhores terras, são donos de tudo, mandam no prefeito, na prefeita, no vereador, e por aí se vai. É isso que acontece com o Brasil, que poderia realmente estar lado a lado com a China. Mas tudo isso, essa melhora do Brasil, começa com Getúlio, que essa senhora diz que o Estado é tudo. Claro que o Estado é o que funciona. Na Coreia do Sul, foi o Estado que transformou a Coreia do Sul na potência que ela é hoje. No Japão, apesar de ser um império, foi o Estado que arrumou o Japão. Quem arrumou a Rússia foi o Estado russo. Quem arrumou a China foi o Estado. Então, como é que um país que não tinha residência, hoje ele tem 80 mil apartamentos lá vazios? Todo chinês tem a sua casa. Todo chinês está recebendo a educação básica logo quando nasce. Ou será que a senhora não conhece a China? Veja a França, que é mais liberal. A França só cresceu exatamente porque ela não tinha essas ideias medievais que tem essa senhora. A França sempre tratou sua população como um todo. Basta dizer a você que na França a criança nasce hoje, seja ela de quem for, rica ou pobre, ela tem o que a gente chama aqui de Bolsa Família. A França tem, cuidando da criança desde quando a mulher faz o primeiro exame e diz que está grávida. Já começa a receber o dinheiro, a garantia do tratamento médico daquela criança e vai até os 20 anos de idade. Aqui,
quando se criou o crédito educativo, e diga-se de passagem, foi ainda no período do governo militar, esse tipo de gente que fala aí fica contra. Na Alemanha, meus caros, o filho do alemão ou de quem nasce na Alemanha tem a sustentação do governo alemão, através de ajuda, até os 24 anos. Porque isso é conceito de nação. Porque aquele cidadão, tanto faz ele ser Pedro, Manuel, João, Samuel ou Miller, para falar o nome alemão, todos eles vão contribuir para o futuro da grande Alemanha. Então não interessa, você não sabe se ali é Einstein que está nascendo, você não sabe se ali é Beckenbauer, pode ser até melhor do que eles dois. Então a Alemanha ajuda. A Espanha faz a mesma coisa, Portugal faz a mesma coisa, a Holanda faz a mesma coisa. Aqui no Brasil, uns míseros R$600 para que a pessoa tenha um mínimo de alimentação, que ainda não dá, mas é o mínimo que se pode fazer, essa mulher é contra. Agora, ela não tem coragem de dizer que o Bolsa Família, que é passado pelo Estado às pessoas mais necessitadas, custa ao governo, ao Estado brasileiro, 170 bilhões por ano, certo? Para distribuir esses R$600 que é a comida. Ela não diz que para a pessoa receber os R$600, o filho tem que estar matriculado na escola, tem que ter o cartão vacinal completo. Ora, com isso, ela não entende que a criança dificilmente vai adoecer porque vai estar vacinada, dificilmente vai sofrer desnutrição porque tem o alimento e, consequentemente, não vai gerar despesa na parte da saúde que ela fala que tem que ter. Ela não, eu falo. Tem que ter saúde. E mais, e vai ter o abrigo natural da sua casinha confortável, dentro da medida do possível, para que a criança possa brincar e dormir e acordar com tranquilidade. Isso é o conceito de vida que esse povo não entende. Só assim a gente alcança. Ela vai, critica Getúlio Vargas, que o que Getúlio fez não foi o Estado pagando tudo. É que quando Getúlio assumiu a presidência da República, o cidadão ele não tinha uma carga horária definida de 8 horas por dia. Ele fez e mandou para o Congresso uma coisa chamada Consolidação das Leis do Trabalho, que era exatamente para que o patrão não colocasse o cidadão para trabalhar 14, 15, 16 horas, que era o que acontecia no Brasil em 1917. E essa mulher é ignorante, ela não estudou história. Ou é malvada? Porque em 1917 foi preciso morrer um operário espanhol, que me passa o nome dele aqui, porque ele estava lutando para o pessoal trabalhar 12 horas por dia, porque naquele tempo era 16. Entenderam? Aí quando Getúlio chegou, não, 8 horas. Quem quiser que ele trabalhe mais 2 horas, ele pode ser pago a hora extra. Ele tem que ter o adicional noturno, que ele perde à noite. Então o que ele tem? Ele tem a força do trabalho, né? É o muque. É o seu sangue que está ali. Aí você não dorme. Aí sua vida vai ser mais curta. Aí o cara vai trabalhar de noite, você tem que dar a compensação, até porque ele precisa de remédio mais adiante, né? O trabalho insalubre, aquele trabalho que você vai mexer com combustível, com veneno e tal, você tem que ter um adicional de insalubridade. Então, tudo isso Getúlio incorporou, fez uma lei. Porque se dependesse do rico, do dono da fábrica, desse pessoal que ela descende, o cara não tinha nada, absolutamente nada. Mas foi Getúlio Vargas que começou a campanha do petróleo é nosso. O Brasil tinha petróleo, mas o povo de onde ela veio queria que o petróleo fosse dele, de todo mundo. Mas ninguém reclama quando alguma coisa é descoberta nos Estados Unidos, na Alemanha ou na França, como se fosse do Brasil. Mas o Brasil aqui descobre o petróleo é de todo mundo. Se descobre as terras raras, a terra rara tem que ser dada para o pessoal de fora. Eles raciocinam assim.
Então, meus caros, eu vou passar o restante do vídeo dela para dizer a você isso. Isso Getúlio fez. Ela vai e diz que Getúlio e Lula. Imagine, Lula criou agora no terceiro ano de governo 10 milhões e 200 mil empregos diretos. Quer dizer, como é que ele criou? É você soltar o dinheiro para que os empresários ajam e você ganhe o dinheiro, você consiga botar a máquina para trabalhar. Porque o Estado arrecada, o BNDES tem dinheiro, o Banco do Brasil tem dinheiro, a Caixa Econômica tem dinheiro, que é o dinheiro do Brasil. Não adianta você ficar com ele guardado, porque você não vai ganhar dinheiro em cima de dinheiro, isso é coisa de agiota, é coisa de gente rica. Ele tem que botar esse dinheiro para mover a máquina. E aí, como eu estava falando do Bolsa Família, ela não reclama, por exemplo, que o governo Lula entregou 580 bilhões esse ano para o rico plantar e colher. Aí você vai dizer, Paulo, mas não é de graça. Mas eu vou dizer, você sabe qual é o tamanho do juro? 2%. Aí você que está me vendo lá vai dizer, Paulo, 2% ao mês é alto. Não, não é 2% ao mês não, amigo. É 2% ao ano. Você não paga por mês, não. Você paga um ano depois que você ganhar e vender e encher o bolso de dinheiro, você vai lá e paga. E você sabe o que acontece? Muita gente nem paga. É esse tipo de gente que diz que o Brasil cresce de outro jeito. É trabalhando, agora esse pessoal precisava trabalhar. Eu sempre sonhei o Brasil ter uma revolução para botar esse pessoal rico para trabalhar. Para fazer pelo menos 2 meses por ano o trabalho de um pobre e ganhar somente aquele salário que paga o operário. Eu gostaria muito, mas isso é muito difícil de acontecer. Bom, vamos continuar ouvindo essa filósofa. Corrupta. Então, se a gente não colocar na cabeça das pessoas que o PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de bens e serviços produzidos, que se não houver produção não existe riqueza, nós não podemos fechar. O Brasil está fadado a ser um país pobre, miserável. Nós estamos empobrecendo a cada ano, exatamente pela cultura do Estado. De um Estado que é sustentado cada vez por uma classe trabalhadora menor. Então, como que nós vamos discutir 6 por 1 num país pobre? Se a gente for para um... Naturalmente, quem entrevista ela e dá uma risadinha ridícula, não conhece nada. Olha só. Tudo que ela falou aí é certo. Veja bem, produto interno bruto, ela deu uma aula. É a soma das riquezas, né? Todas as riquezas do país naquele período. Ora, eu imagino que ela sabe o que é realmente o que ela falou. Mas observe, quem disse que o Brasil não tem um produto interno bruto bom? O Brasil vem crescendo do governo Lula, eu só estou analisando agora o último, a média de 2,5% a 3% do produto interno bruto. O Brasil recebeu de impostos dessa classe trabalhadora que ela falou aí, retada mesmo, 2 trilhões de reais em impostos federais. 2 trilhões. Significa que houve a arrecadação necessária para sustentar o Estado. Como é que o Brasil conseguiu, com o governo Lula e Dilma, conseguiram, esses 2 presidentes, acumular 380 bilhões de dólares que estão nos bancos norte-americanos, que é o colchão que o Brasil tem para garantir uma inflação menor. Se você conseguiu ter 380 bilhões de dólares, que corresponde a aproximadamente 2 trilhões de reais, guardados ali como garantia, significa que você tem um governo operante. Se você conseguiu produzir em 23 anos 1 milhão de cientistas, doutores e mestres espalhados pelo mundo afora, 1.300.000 para ser mais exatos, significa que você apoiou a ciência e a tecnologia. Se você reduziu 90% daquelas doenças que matavam as crianças até os 10 anos de idade, é porque você faz uma política de saneamento. Se você conseguiu, nos governos Lula e Dilma, colocar simplesmente 28% de saneamento básico no país,
Aí você vai dizer, poxa, Paulo, você está falando bobagem. Pois é, o Brasil só tinha 30%. O Brasil só tinha 30% de saneamento urbano em 2003. Hoje tem 58%. A minha cidade, Vitória da Conquista, tem 96% de seu território urbano saneado. Você sabe quanto é que ele tinha aqui em 2008? 50%. Vitória da Conquista tem água tratada em 99% das casas. Tudo isso foi conseguido no governo Lula, que ela critica. Os empregos são gerados, porque o governo tem que trabalhar para criar condições para que o empresário consiga investir e as pessoas trabalhem. É isso que é feito. Mas aí ela dá uma aula e se contradiz. Como é que ela fala que se a escala 6x1 cai e vai cair, precisa cair, é para que o trabalhador tenha saúde suficiente para trabalhar melhor? Porque não é só a carga horária que funciona, não. A qualidade do trabalho tem que ser feita. Agora, provavelmente, essa mulher, eu não sei onde ela trabalha, ela nunca deve ter trabalhado sábado e domingo na vida. Nunca. Porque ela ficou vivendo da renda produzida por quem trabalhava até domingo. Né? Eu trabalhei até domingo, eu trabalhava domingo. Enfim, diante disso, meus caros e minhas caras, olha a quem nós nos sujeitamos no país. Ela tirou os 2 maiores presidentes da história do Brasil. Getúlio Vargas transformou esse Brasil da época, do que era possível transformar. E o Lula, que agora transformou, como transformou, gente? Como transformou? Só de casas populares a pessoa tem... Você viu que a placa de aluga-se de casa residencial no Brasil sumiu. Porque os parasitas ricos, eles compravam ou construíam 100 casas e ficavam deitados, engordando como um porco e recebendo só o dinheiro do aluguel. Todo dia primeiro ele recebia, no outro dia primeiro tinha de novo. Você conhece alguém que tenha isso? Aqui na minha cidade, eu não quero chamá-los de parasitas, mas tinha gente aqui que tinha 100 casas, 85, 40, entendeu? Mas não vou ficar chamando os meus patrícios aqui de parasitas, não, para não dar confusão. Mas é viver nas costas dos outros. Entenderam? É assim que esse povo acha que o país vai para frente? Como? Como que a gente vai reduzir o problema do analfabetismo no Brasil, que hoje o IBGE aponta aí 8,5% de analfabetos? Só que a gente vai entender que desses analfabetos que o Brasil tem, 90% deles têm mais de 150 anos de idade. Ou seja, é fruto de um passado. Fruto do avô que não lia, não escrevia, da avó e tal, e daquele tempo mais antigo. A juventude não está mais desse jeito, porque você tem escola. É um país que essa senhora não reconhece, que tinha 2.600.000 estudantes universitários em 2004, hoje tem 9 milhões. Então, significa o quê? Olha o aumento, mais de 200%. Por isso que eu falei, 1.300.000 doutores e mestres cientistas do Brasil espalhados pelo mundo afora. Evidentemente lá aprendendo para nos ensinar aqui mais adiante. Aí você fica tendo esse tipo de oposição. O que que ela não falou aí, mas eu digo o que a extrema-direita no Brasil quer. Primeiro, acabar o Sistema Único de Saúde. Porque ela acha que o pobre tem que pagar sem ter. Né? O pobre não pode viver do Estado, do imposto do Estado para a sua saúde, para a sua educação. Só que isso que eu estou falando
Vários países do mundo, os mais desenvolvidos, fizeram isso, com exceção dos Estados Unidos. Porque se você chega na Inglaterra, a Inglaterra, ela lhe dá a casa para você morar enquanto você não consegue a condição de moradia. Ela não passa a escritura como no Brasil passa, mas você também não é colocado para fora. Correto? Então você tem a sua garantida a sua habitação na Inglaterra. Nos Estados Unidos, que é um país diferente, ele dá $1.000 o cidadão para ele dormir naquelas casas comunitárias, dormir no carro, dormir em tenda, fazer o que for, mas é R$1.000 só. Mas ele não dá saúde para ninguém, saúde você tem que pagar. Por isso que as pessoas saem dos Estados Unidos para tratar no Brasil. Aqui tinha um sujeito que se fazia de intelectual, mas tinha uma cultura muito restrita, chamado Olavo de Carvalho, professor do ex-presidente Jair Bolsonaro e professor dos seus filhos. Ele adoeceu nos Estados Unidos. Ele arranjou um jeito, veio para o Brasil para se tratar gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Veja que coisa interessante. Ele pensa igual essa mulher. Ele devia gastar o dinheiro dele, né? Mas não fez, não. Então vamos aqui para a parte final. O vídeo é longo, mas eu considerei ele importante e eu vou falar um pouquinho mais, mas vamos ver essa senhora simpática, volto a dizer, mas ignorante e malvada. País rico, desenvolvido, ok. Mas aqui, gente, nós temos que trabalhar e muito para revertermos o quadro que nós estamos. E nós chegamos nesse quadro pelos governos populistas do PT que prevaleceram até aqui. Bom, você viu aí que essa mulher, ela tem um problema, ela tem um problema de patologia. Os governos do PT, os governos do PT construíram 20 universidades federais no Brasil e 800 institutos tecnológicos de educação. Certo? O que é isso? A universidade você tem um saber mais aprimorado, a fábrica de mestres, doutores e cientistas. Pesquisas e mais pesquisas ela não conhece. O tanto que o cientista brasileiro já salvou vida aí, já fez equipamento, fez tanta coisa, ela não sabe. Ela não sabe, por exemplo, que aqui em Vitória da Conquista tem uma universidade estadual do Sudoeste que os estudantes lá descobriram, numa plantinha, que me passa o nome aqui agora, a cura para diversas doenças. Ela não sabe que isso aconteceu no Brasil. Ela não sabe a quantidade de remédios que o Brasil produz para salvar vidas. Ela não sabe o que os institutos federais de educação tecnológica fazem. São 837 no Brasil, mas só tinha 37 em 2003. 37. Naquele tempo se chamava Escola Técnica Federal. Correto? Isso aí é resultado do governo Lula. Foi o governo Lula que descobriu o pré-sal e disse: 50% desse dinheiro arrecadado com o petróleo nós vamos aplicar na educação e na saúde. Aí gente como ela, gente que pensa como ela, simplesmente foi dizer àquele país que diz que é dono do mundo, chamado Estados Unidos da América, que era preciso tomar o pré-sal do Brasil. E tomou. Todo aquele dinheiro que ia para a educação e saúde sumiu. Agora o Brasil descobriu de novo petróleo lá na foz do Amazonas. E aí? Está todo mundo querendo o petróleo. Dizendo não, que o Brasil tem a obrigação de partilhar. Mas ninguém chegou lá na Arábia Saudita para dizer, ó, vocês precisam partilhar o petróleo aqui. Né? Não, Arábia Saudita não, que é um reinado. Mas vamos tomar o do Iraque. Vamos tomar o petróleo do Irã. É nosso. Aí, o Brasil é um país que tem 30% das suas terras pesquisadas, já coloca o Brasil como o segundo maior país em terras raras. Terras raras são minerais que servem para fazer quase tudo no mundo.
Agora nós estamos recebendo a ameaça militar dos Estados Unidos para que o Brasil ceda todas as suas terras raras a ele. Do contrário, eles vão invadir o Brasil e submeter o Brasil virar uma colônia de novo. Mas você que é idiota, você acha assim que Nicolás Maduro é traficante de droga. E que os Estados Unidos da América, que são os padres, os pastores, os deuses, estariam salvando a sociedade pegando Nicolás Maduro. Mas é mentira, gente. Você acha que quem tem a maior reserva de petróleo do mundo, que é só pegar ali 1 litro de óleo cru, o dinheiro está na mão? Com todo mundo sabendo? Iria vender droga? Ademais, a Venezuela não produz uma gota de cocaína, 1 quilo de cocaína. Então, claro que é mentira. Aí coloca a mentira, levou o cara preso e tal, tudo ilegal, mas o cara tem arma, entendeu? E com isso vai fazer. O Brasil sempre viveu achando que nunca seria atingido, que era amigo dos Estados Unidos. Eu lembro de uma tal de Aliança para o Progresso, nunca foi aliança para progresso nenhum, não. É interesse em tomar nossas coisas. Né? Agora, nós temos no Brasil muita gente capaz de entregar, como essa mulher aí. Porque ela se sente incapaz, ela acha que todo brasileiro é igual a ela, e não é. Então, meus caros e minhas caras, é com tristeza que eu gravo isso, mas eu estourei realmente o tempo, porque eu achei importante dizer a você que, infelizmente, o Brasil precisa necessariamente da arma atômica. É triste, porque você sempre diz que quem tem arma pode jogar nos outros e matar. Mas hoje é uma necessidade de sobrevivência do país. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. É uma grande nação. É um país rico, sim. Apenas a riqueza está presa na mão de pessoas como essa cidadã que eu coloquei aqui o seu vídeo. Entendeu? Com isso, nós vivemos numa situação ruim. O Brasil, em 1954, me parece que o nome do brigadeiro era Álvaro Alberto. Esse homem já tinha descoberto tudo para construir uma bomba nuclear. E ele adquiriu pela Marinha do Brasil esse equipamento e muito material na Alemanha, em 54. Até os Estados Unidos da América descobrirem e simplesmente não podiam confiscar a carga, mas atrasaram essa carga em 10 anos. Mas um dos alunos desse professor, Álvaro Alberto, se eu estiver errado aqui no nome, mas o nome dele acho que é esse, cientista brasileiro, almirante, passou esses conhecimentos para o almirante Otton. Antes disso, é bom dizer que o presidente Fernando Collor resolveu enterrar todo o programa nuclear brasileiro em 1991, quando ele foi presidente. Porque ele, como rico que era, preferia ser submisso aos Estados Unidos. Talvez por ignorância não imaginar que um dia nós precisássemos desse artefato. Bom, mas o almirante Otton ele continuou desenvolvendo o submarino nuclear brasileiro, que nos daria uma certa autonomia no mar, até chegar a tal da Lava Jato, que era necessário destruir todas as construtoras de construção pesada no Brasil e, fundamentalmente, a área nuclear comandada pelo almirante Otton. Chegou a ser preso, inclusive, por quê? Porque o programa nuclear ele não poderia ser um programa diretamente legal. Ele tinha que ser clandestino, como qualquer país do mundo que desenvolveu a bomba fez de forma clandestina.
entendeu? Que é aquela sociedade pacífica e tal. Hoje, se o Brasil quiser, ele tem a bomba H bonitinha, pronta, em 6 meses. Os estudos têm, isso aí não está perdido. A inteligência tem. O almirante Othon está vivo e todos os seus discípulos. Vocês não sabem o que é a Marinha brasileira, mas a Marinha é altamente desenvolvida nisso. Agora, o Brasil tem urânio. Mas aí, como o Brasil começou a desenvolver o urânio, ainda no urânio no governo Geisel, os Estados Unidos vieram aqui, os representantes, para dizer, não, só pode ser para energia e tal. Não pode fazer, porque para que isso e tal. Mas eles têm. E pelo fato deles terem a bomba atômica, a bomba nuclear que eles têm, é que eles ficam fazendo o que fazem. Esse presidente dos Estados Unidos, esse pedófilo, o que é que ele diz? Ah, não, vou anexar o Canadá, vou anexar a Groenlândia, vou anexar o Estreito de Hormuz, vou anexar o Brasil, já anexei a Argentina, então, isso aqui é meu quintal, eu vou fazer acontecer porque ele tem a bomba. Como é que o país como o Brasil não tem que ter? Tem que ter, e tem que fazer logo. Porque só vão nos respeitar se nós tivermos a capacidade de retaliar também. E eles tentam hoje na parte econômica sacrificando o Brasil. Se isso cessar, eles vão partir para militar. E nós não podemos pegar os nossos meninos das nossas Forças Armadas e deixá-los morrer. Por isso que é fundamental desenvolver a nossa bomba. Eu digo a você por quê. Você conhece a Coreia do Norte? É uma frepinha de país. Vê lá se os Estados Unidos mexem com ele. Ele tem muitas. Ele tem mísseis que ele atinge o coração dos Estados Unidos a hora que ele quiser e bem entender. Mas isso que ele tem não é para fazer. É preciso a gente entender. Não é para jogar a bomba em lugar nenhum. É para que você não seja invadido. E os Estados Unidos não têm coragem de fazer nada com eles. A mesma coisa é a China, que já disse. A China não dará o primeiro tiro. Mas quem der o primeiro tiro na China não terá condições de dar o segundo. Que a China também arrasa o mundo se quiser. A Rússia tem um negócio de mão, não é mão boba não, mão morta, que é capaz de disparar todos os seus artefatos nucleares, mesmo depois que na Rússia não tiver ninguém. Ela é preparada para isso. Então, por isso, você só vai ter a paz se estiver preparado para a guerra. Não tem outro jeito. É triste a gente ver o Exército Brasileiro, né, que eu honrei e fui honrado de ter participado lá por um período de aprendizado, simplesmente se sentir como se sente hoje, um Exército altamente preparado, mas o problema é o armamento que o Brasil tem. Hoje não existe essa história de infantaria mais, que eu adoro o hino, né? Enfim, porque hoje você não precisa de força aérea grande, né? A Força Aérea do Brasil basta. Olha o Irã. O Irã não tem força aérea, não. Veja a surra que ele está dando nos Estados Unidos lá. Altamente preparada, potência militar gigantesca o Irã. Mas ele tinha que fazer isso, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos iam querer o petróleo dele. E é fácil você entender. 10 anos a 15 no máximo, não tem uma gota de petróleo nos Estados Unidos da América. Eles não compram petróleo, eles tomam petróleo. E é isso que você tem que entender, que país educado, que essa moça e essa senhora fala, do jeito que ela quer, não vai ter nunca. Porque ela quer exatamente o contrário. Ela quer a nossa submissão aos ricos daqui, que são os traidores da pátria, e às potências nucleares de fora do Brasil. Me desculpe o vídeo longo, é aquela velha história. Espero que alguém veja. E vou ficar muito contente se você clicar
e der o gostei. Um forte abraço e boa noite.